Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o IRDM11, um fundo de papel que pagou 94 centavinhos no último mês e que vai ter uma informação muito importante aqui neste relatório sobre dois CRIs que representam mais de 55 milhões do dinheiro do fundo. Será que são notícias boas, ruins? Enfim, me acompanhe. Um relatório muito bem feito pelo gestor. Então vamos lá. Como eu disse, o fundo pagou 94 centavinhos no último rendimento, e aqui o gestor já traz uma primeira informação: apenas poucos ativos foram impactados negativamente pela deflação passada, e em fevereiro esses investimentos não devem mais ser detratores de resultado. Então, a gente consegue aqui estimar um rendimento para o próximo mês talvez um pouquinho só superior a esses 94 centavinhos. Lembrando que o IRDM faz sempre muito giro de CRI, e ele vai comentar aqui abaixo que o cenário de aversão a risco segue prejudicando a receita de negociação de FIIs e CRIs, ou seja, o fundo não está conseguindo fazer o giro para conseguir destravar, desacruar ali o rendimento, na verdade a correção monetária que tem acruada dentro do CRI. Então ele não está conseguindo fazer esse giro, então acredito que o dividendo deva vir ali 0,95, 0,96 no máximo. Ele continua comentando aqui que as americanas, por causa da fraude nas americanas, os spreads de crédito se elevaram e criaram condições atrativas para a aquisição de alguns CRIs no mercado secundário. O que isso quer dizer? Que, como teve essa fraude contábil, todos os investidores eles estão cobrando uma rentabilidade maior para conseguir fazer esse empréstimo para os crisistas, né? Então tem alguns CRIs que estão com muito deságio no mercado secundário, que está gerando uma taxa maior ainda. Eu já comentei isso em alguns outros fundos. Basicamente, se você compra um fundo, por exemplo, de imobiliário de papel muito descontado, a sua taxa de retorno vai ser maior que a taxa média daquele fundo. Então é basicamente isso que o gestor está falando aqui. Ele deve fazer algumas compras nesse mês. E aqui mais uma informação importante: todos os ativos do fundo permanecem adimplentes. Eu venho comentando muito isso nos últimos vídeos, relação risco-retorno, e a gente optar sempre por comprar fundos que às vezes eles paguem até um pouquinho menos, pagam um pouquinho menos, mas o risco dele é menor. Porque em tempos de crise é melhor você receber um pouco menos, mas receber, do que ali receber um dividendo muito alto, mas daqui 2, 3 meses as operações começam a dar default, começam a ter calote. Então a gente tem que ter isso em vista, e o gestor aqui está trazendo essa visão também. Como sempre, eu comento um pouquinho de taxa de gestão e administração. Esse fundo aqui, eu sempre critico bastante, mas esse fundo aqui tem realmente uma taxa muito boa, é de 1%, não tem taxa de performance, então um dos melhores no mercado quanto a isso. Aqui eu marquei o valor da cota, R$ 91, mas nos últimos dias ela está negociando até um pouquinho menos que isso, por volta de 89. Aqui, pessoal, vocês estão vendo esse CRI Pernambuco 1, que representa quase 50 milhões? Deixa eu aumentar um pouquinho. Aqui, ó, tá vendo? Tem esse CRI e tem aqui o CRI Pernambuco 2, que mais quase 6 milhões. Então, mais de 55 milhões nesses dois CRIs. Tem uma notícia muito interessante à frente, muito boa, já que eu chego nela. Aqui eu destaquei também alguns ativos, DEVA, HCTR e o RPR, que são ativos de mais risco. DEVA, o fundo já vem vendendo aos pouquinhos todos os meses para diminuir essa posição que é realmente muito alta, mais de 130 milhões, quase 4% do PL. O fundo vem vendendo mesmo no prejuízo, porque olha aqui o custo médio muito alto, né? HCTR também. E o gestor comenta mais abaixo que ele está fazendo essas vendas optando justamente por comprar papéis, CRIs, enfim, mais seguros que estão pagando muito, que é um movimento que eu venho comentando com vocês em muitos vídeos. Pessoal, vamos optar por comprar fundos que estão muito descontados e são high grades, porque eles estão pagando quase a mesma coisa que os high yields. Fiz um vídeo há pouco tempo, acho que é no KNCR, que eu comparei fundo high yield e fundo high grade, os dividendos, e tem uma diferença ali de 7 ou 8 centavos, por exemplo, entre o HCTR e o RPR. Um fundo high grade e um fundo high yield, ok? São um pouco diferentes, mas enfim, vocês estão entendendo o que eu estou falando. Lembrando, pessoal, não é recomendação de compra, simplesmente estou aqui compartilhando meus estudos com vocês. Além disso, pessoal, se vocês estiverem gostando do vídeo, peço que deixem like. Tenho me esforçado aqui para trazer muitos vídeos para vocês e também melhorar um pouco mais
aqui minha oratória, os vídeos, enfim, aceito sugestões e aí o like ajuda muito. Distribuição por ativos, então o fundo ele tem mais de 67% em CRIs, tem uma parcela aqui também em FIIs, tá? Aqui estão as taxas médias, IPCA mais 8, quase 8,5%, CDI mais 5,37%, taxas interessantes, o fundo com desconto, então isso aqui vai ser até um pouquinho maior, né? E aqui ele comenta também, novamente, essa questão deles fazerem algumas vendas, tá? Até com prejuízo, mas para ter caixa para conseguir comprar ativos mais high grades que estão pagando bastante. Então aqui, dentre as vendas de CRI, eu destaco aqui essa venda que foi um pouco mais relevante, tá? As outras são um pouquinho menores e o resto aqui basicamente também foi compra, né? A gente consegue ver algumas compras a taxas um pouco menores. Então, por exemplo, IPCA mais 7,5, hoje em dia uma taxa vai middle risk, aqui a gente tem que ver também que é senior, tem aqui a questão de quem é o devedor, né? Por exemplo, uma taxa mais alta, ele está comprando bem menos, olha, 750 mil só. Aqui são os FIIs que eu falei que ele fez a venda, tá vendo? A gente pode observar que são vendas mais relevantes em ativos mais desafiadores. Que eu não tenho nada contra, eu não estou falando mal desses fundos, ok? Eu estou falando a relação risco-retorno. Está compensando, em regra geral, depende de estudo, você optar por fundos mais high grade do que fundos mais high yield, porque a diferença de pagamentos deles está pequena. Não que o Urca, o Deva, HCTR sejam ruins, não estou falando isso, ok? Então aqui vamos para aquele CRI que eu falei lá em cima para vocês. Está na thumb, enfim, é uma informação muito legal. Então o CRI Pernambuco 1 e 2, mais de 55 milhões do PL. Durante o mês de janeiro foi aprovada a aceleração da amortização dos CRIs Pernambuco. E isso se deve ao fato da operação ter apresentado uma performance de obra e venda das unidades superior ao esperado. Consequentemente, os CRIs devem ter uma amortização também mais rápida do que se esperava inicialmente. A gestão considera esse fato como positivo, ainda mais em cenário desafiador como o atual. Pessoal, que eu venho comentando, alguns fundos, eu vou trazer um vídeo aqui do AFHI, que ele vai trazer ali uma estratégia de cash sweep, eu vou explicar melhor o que é isso lá naquele vídeo, que basicamente é você conseguir receber mais rápido a amortização. Porque, em regra, tá uma explicação bem simples. Como que funciona? Você tem ali o CRI, você emprestou dinheiro a uma taxa. Você vai recebendo as parcelinhas mensais, depois você tem a amortização no final do CRI, que é o seu dinheiro principal, tá? Que você emprestou. Você vai recebendo as parcelas, elas são juros. Em regra geral, tá, pessoal? O pessoal que entende um pouquinho mais de CRI sabe que é um pouco mais complexo que isso, mas eu quero facilitar. Então, quando você consegue já receber a amortização, você recebeu aquele dinheiro principal que você investiu e todos os juros. Então, voltou para você. Então, você não tem mais o risco do calote, do default. Então, ter esse pagamento acelerado por uma performance de obra e venda, ou seja, um ativo que era um pouquinho mais, uma pegada um pouquinho de risco, quer dizer que você evitou aí um possível default, um possível calote, e isso é bom. Vai voltar todo esse dinheiro para o caixa do fundo e o fundo vai conseguir fazer compra de ativos que estão descontados. Então isso aqui é uma excelente notícia para o fundo. Ele comenta aqui também do CRI Tabas, que ele foi aprovada a compra da empresa pela Blue Ground, e ele fala que isso é bom porque a Tabas Tecnologia vai passar a integrar ali a Blue Ground, que é um grupo global de locação de residenciais e imóveis, então vai dar mais robustez para esse CRI, porque agora essa empresa vai fazer parte de uma empresa maior, então torna o CRI um pouco mais seguro. Aqui o CRI da BR Distribuidora, esse CRI está em vários fundos. Eu fiz aqui um vídeo do IRDM que eu expliquei mais dele. Basicamente, teve a retenção ali no mês passado, né, que foi dezembro, e no mês de janeiro foi tudo pago integralmente dentro do prazo. Então, o CRI está ali seguindo, conseguindo pagar as parcelinhas, resta a gente acompanhar. Bom, aqui a gente consegue ver que o fundo conseguiu negociar um pouquinho nesse mês. A gente pode ver que ele estava negociando praticamente nada, né? Ainda é muito pouco. Aqui a gente vê que ele distribuiu tudo que ele gerou de caixa, então não tem muito mais espaço para isso. É no máximo 0,95, 96, a não ser que ele consiga mais negociação, mas também não está tão fácil, tá? Pessoal, então basicamente é isso do fundo. Tem essa notícia muito boa aqui
do CRI Pernambuco. Ele segue fazendo aqui algumas vendas e eu gostei da cabeça do gestor de optar em diminuir o risco, conseguir rebalancear a carteira, fazer ali um giro para colocar posições menos arriscadas, na verdade, mesmo que isso gere um pouquinho menos de rendimento, é melhor em um cenário de crise a gente sempre ter uma cabeça mais defensiva. Eu gostei bastante desse relatório por isso. Ele, pelo menos com a minha cabeça, né, ele está alinhado em conseguir fazer esse giro, deixar um fundo um pouquinho mais middle, talvez para baixo, que ele é um pouquinho mais apimentado. E resta a gente acompanhar. E esse CRI Pernambuco também foi uma excelente notícia. Então, pessoal, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, peço encarecidamente o like de vocês. Lembrando, pessoal, que tem um grupo do Telegram, tá? Que eu criei para a gente se ajudar. A gente já tem ali algumas pessoas, a gente está trocando ideia todos os dias. Quero criar uma comunidade bem legal ali para todo mundo se ajudar a ganhar dinheiro junto. Tá certo? Então, convido vocês para ir lá. No mais, é isso. Um grande abraço. Até mais.